Amém. Você pode se sentar. Muito obrigado pela tua presença aqui nessa noite. Você que saiu da sua casa, veio para cá, para a gente ter esse tempo juntinho. Tempo gostoso da gente celebrar também, né? Tenente Marcelo aí, Rafão, junto com o pessoal lá do Campo Comprido do Jiu-Jitsu. Final de semana foi o exame de faixa aí dessa garotada, né? Foi bom demais. Mas o Rafão também se graduou faixa roxa, agora é instrutor de jiu-jitsu, né? Já estava com o pé no tatame ajudando a gente em tanta coisa. Agora está lá, firme e forte, ainda mais capacitado. Privilégio. Lembro de você na faixa branca. Ali, na verdade, eu lembro de treinar com o tenente na faixa branca. Lá no Del, lá, né? Ou era azul, era branco, mas eu lembro. Muito tempo de história junto, na verdade. E é muito bom a gente poder usar, seja o jiu-jitsu, aquilo que você quer fazer, sua arte marcial, o seu esporte, ou, né, como é bom acordar de manhã, aquele café com leite, aquele café bem passadinho, né? Todo mundo tem a sua habilidade, o seu dom, aquilo que você faz com excelência. E como é bom a gente poder fazer o bem através daquilo que Deus colocou na nossa mão, não é verdade? Antes de eu começar o sermão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai orar e agradecer a Deus por esse tempo que a gente vai ter aqui. Senhor Deus, obrigado pela vida dos meus amigos. Obrigado por essa noite nesse lugar. Obrigado por aqueles que estão em casa nos assistindo também nessa noite. E obrigado, Pai, por aqueles que vão ouvir ainda esse culto, essa palavra. Que o Senhor possa falar ao coração deles nesse instante. Que seja a presença do Teu Espírito, Pai, falando sobre a Tua boa, perfeita e agradável vontade. O que eu te peço, Senhor, se alguém que está ouvindo essa palavra, ou que entrou por aquela porta com o coração apertado, Senhor, está vivendo algum momento de angústia, se de alguma forma está vivendo alguma batalha, Senhor, que parece intransponível de ser vencida, que a Tua presença se faça agora sobre a vida dessa pessoa, que traga paz, que traga alegria, que derrame de sabedoria, para que ela possa ouvir essa palavra e fazer diferença no dia a dia dela. Mas também te peço, se alguém está ouvindo essa palavra e já venceu grandes batalhas, e através do que vamos falar aqui, ela vai se lembrar de momentos bons, que o Senhor multiplique a alegria na vida dessa pessoa. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Você gosta de fazer o bem? Você gosta? Levanta a mão quem gosta de fazer o bem ali. Isso, sei que está frio, sua mão está no bolso, fica mais quentinho, a capela está quentinha. Mas é bom, não é? Fazer uma coisa boa? Eu gosto quando eu consigo fazer uma coisa que eu vejo que as pessoas ficaram felizes. E às vezes o sentimento que vem no coração da gente é, puxa, eu gosto de agradar as pessoas. E muitas vezes você olha e fala, isso eu sei fazer bem. Eu quero fazer isso melhor. Você já sentiu isso? Se você já sentiu isso, pode ter certeza que essa é uma das formas que Deus fala com você. Quando a gente se sente com o coração cheio de querer fazer o bem, coisas tremendas acontecem. Mas tem uma questão. Olha só esse texto aqui, Gálatas 6:10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto temos oportunidade. Então, fazer o bem é uma oportunidade. A gente vai ver sobre isso hoje. Porque muitas vezes a gente fala assim, puxa, para que eu faça o bem, eu preciso ter ferramentas na mão. Eu preciso que coisas aconteçam, eu preciso que Deus me abençoe. Eu preciso que Ele multiplique coisas sobre a minha vida para que eu possa fazer o bem. Será que é assim? Será que um monte de coisa tem que acontecer à tua volta para que você possa fazer o bem? Às vezes na cabeça da gente tem sonhos, não tem? Você sonha. Eu às vezes sonho coisas assim, vixe, que eu olho, acordo de manhã e falo, tá, foi coisa da minha cabeça. Mas tem sonhos que eu tenho que eu entendo que é Deus falando no meu coração. E aí eu começo a orar e falar, Deus, para que isso aconteça, está faltando isso, está faltando aquilo. E sabe o que Deus fala para mim? Não, só estava faltando o sonho. Começa com o que você tem na mão. Começa com aquilo que eu te mostrei em sonho. Que as outras coisas vão acontecer. E puxa, como é tremendo ver
Deus provendo aquilo que Ele colocou no teu coração através de sonhos. A gente olha para alguns projetos hoje, vê a vida de algumas pessoas, olha algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, estava lá domingo, Copa PIB de kart lá em Joinville. Se você assistiu, acompanhou lá no link. Tempo precioso, tempo gostoso. Mas essa Copa começou com amigos interessados em passar um tempo melhor juntos. Amigos que falaram assim, vamos brincar junto, vamos tirar um dia junto, vamos passar um tempo junto. E essa brincadeira foi tomando forma. E aí ninguém tinha dinheiro para comprar kart, então você vai lá na pistinha, aluga lá para você andar. E aquilo foi tomando forma, e é aquilo que você assistiu domingo ali. Um tempo abençoado, uma transmissão que você assistiu na tua TV, e aí Deus foi levantando homens, pessoas. Luciano está aqui, tomou a frente ali, movendo, porque dá trabalho organizar isso. Toma tempo. Se você quer fazer com que algo aconteça, o bem aconteça, você vai ser o primeiro a chegar e um dos últimos a sair, pode ter certeza. Se você é aquele que chega depois que começou e sai antes de acabar, talvez você não está fazendo o bem, você só quer se promover com aquilo que está acontecendo. E quem quer mover o bem se importa, se preocupa. E aqui nesse texto está falando que essa oportunidade ela acontece na vida da gente. E olha só, quando a gente vê essas coisas acontecer e olha para as pessoas que fazem essas coisas, você fala, são pessoas boas. Talvez pela convivência do dia a dia, a esposa, o filho que conheça mais profundamente, fala, não é tão bom assim não, né? Aí o filho vai olhar e falar, meu pai já me deu bronca por causa da escola. E às vezes o coração vai ficar mais apertado assim, mas não é. A convivência a gente se conhece mais. Mas isso não é uma oportunidade para a gente olhar o que é ruim. A convivência faz para a gente enxergar ainda mais as oportunidades que Deus dá para a gente fazer o bem. Mas olha uma coisa, às vezes se confunde em ser bom e fazer o bem. Tem coisas que você faz que você é bom, você faz bem feito. O pessoal toca, os caras são muito bons. Mas olha só, ser bom é aquilo que você se prepara, é aquilo que você se dedica, é aquilo que você estuda, se aperfeiçoa, seja no tatame, na pista, onde você vai fazendo de tal forma que você vai tirando aquilo que você erra. E sabe o que acontece? Você fica bom naquilo. E fazer o bem é a mesma coisa? Fazer o bem é um pouquinho diferente. Talvez você pegue aquilo que você é bom e você vai usar para fazer o bem. Mas ser bom é algo pessoal. Fazer o bem é pensar no próximo. E às vezes tem algo que você não vai saber fazer bem feito. E aí você vai falar, Deus, eu não posso fazer, porque eu não tenho ideia como faz isso. É ali que você vê o agir de Deus, transformando aquilo que é bom na sua vida em algo perfeito, em algo agradável. Porque muitas vezes a gente acha que como bom a gente vai ficar perfeito. E sabe, não é. Marcos 10:18 vai falar assim, por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Ninguém é bom a não ser um, e esse é Deus. Deus é bom. Você crê nisso? Então faz aquela coisa chata que todo pastor pede. Olha para quem está do seu lado, olha para quem está atrás de você e fala assim, Deus é bom. Sabe por quê? Nos momentos da batalha e da dificuldade, a gente esquece que Deus é bom. A gente esquece que Deus já fez coisas na nossa vida. E a gente começa a olhar e entender que talvez Deus não seja tão bom. Mas aqui está dizendo que Deus é bom. Sabe quem não é bom o tempo todo? Nós. E por não sermos bons o tempo todo, é por isso que precisamos praticar o bem. Lembra que eu falei que você se torna bom praticando? Você quer fazer o bem? Precisa treinar. Precisa tornar o bem algo do seu dia a dia. Porque olha só, eu ouço uma frase há muito tempo, desde pequeno, que quando você fala para alguém que quer fazer alguma coisa, e algo tremendo, tem muita gente em volta que fala, não, peraí, veja bem, não é bem assim, é difícil. Eu ouvi muitas vezes na minha vida
uma frase que diz assim: de fazer o bem, que mal tem. Já ouviu isso? O que é que tem de mal em fazer o bem? Se a gente precisa praticar, treinar, tornar o bem algo importante, a gente precisa buscar ser bom naquilo que a gente vai fazer. Mas esse processo Deus vai capacitando, movendo e agindo. Mas fazer o bem não tem mal nenhum. Fazer o bem é algo precioso. Por que isso? Olha só uma coisa. Fazer o bem é uma escolha diária. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer o bem. Você fala: eu queria ser um cara poderoso, queria ser um cara cheio de bens, queria ser o cara dono de alguma coisa para dizer para as pessoas: ó, vai lá, é meu, é de graça para você. Às vezes a nossa cabeça sonha dessa forma, mas quando você acorda, você dá um bom dia. Quando você senta de manhã, lá tá os atletas aqui, o pessoal de kimono aqui na frente, ó, e você toma aquele café, olha para quem fez e fala: muito obrigado. E durante o seu dia vai surgir várias oportunidades para você fazer o bem, para que você possa retribuir, para que você possa agradecer. Sabe aquela coisa que vem para roubar a tua paz? Sabe aquela coisa que vem para incomodar o teu coração? Isso é um mal tentando fazer você se desviar da oportunidade de fazer o bem. Você é bom para fazer todas as coisas? Não. Você sabe fazer todas as coisas? Não. Aqui a gente tem, agora não tem mais nenhum faixa branca ali, né? Tá só os graduados, mas temos um faixa preta sentado ali. E sabe, essa caminhada das faixas ensina a gente isso, esse gradativo, esse aprendizado. Que para que eu possa fazer aquilo bem melhor, eu preciso me aperfeiçoar mais. Eu preciso me colocar à disposição. Você melhora sem entrar no tatame? Você melhora sem pôr o carro na pista? Você melhora na sua corrida do dia a dia sem nunca sair para correr? Será que você melhora no seu tempo com Deus se você não busca esse tempo com Deus? Será que a sua oração se torna mais sincera diante de Deus se você não tem o hábito de ser sincero diante dEle? Todos os dias temos a oportunidade de fazer o bem. Mas a gente precisa se aperfeiçoar. A gente precisa deixar essas coisas acontecer. Olha só uma coisa. O livro de Josué traz um texto importante. Diz assim, Josué 24:15, tá? A versão que eu estou lendo aqui, NVI, pode falar umas palavrinhas um pouco diferentes da tua, mas é a mesma história. Já vou até explicar o contexto aqui. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué está aqui, ele entendeu que ele ia precisar fazer escolhas. E dentro de tudo aquilo que o povo estava vivendo naquela época, eles começaram a olhar e falar assim: mas o Deus tal é bom. Mas aquele outro que falaram também é bom. Mas aquilo que falaram também é bom. E olha só, esse aqui específico é sobre algo que eu preciso. E aí tudo começou a parecer ser bom. E quando tudo na sua vida começa a parecer ser bom, alguma coisa está errada. Eu já preguei aqui, falei para vocês sobre o pecado. O pecado vem com uma caixa bem bonita, com um laço bem grande, dizendo: me abra, sou especial para você. Porque se fosse algo ruim, você não ia abrir, você não ia mexer. No último sermão a gente estava falando sobre Adão e Eva, e ela viu que aquele fruto parecia agradável para ela, que aquilo que oferecia parecia algo sensacional. Eu falo para vocês, quando tudo parece ser bom, para um pouquinho e pergunta: qual é o bem que tem nisso? Qual é o bem que está acontecendo aqui? Porque sabe, o bem tem um propósito. O bem não é aleatório. O bem não é só para agradar as pessoas. O bem é para que algo aconteça. E aí eu falo para você de uma forma bem preciosa.
Fazer o bem reflete algo tremendo nas nossas vidas. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é parecido comigo, vocês vão se decepcionar, né? Vocês vão falar, puxa, podia ser um Deus mais bonitinho. Mas olha só uma coisa, essa imagem e semelhança, essa palavra imagodei, não está relacionada só à personificação física. Está dizendo sobre as coisas de como Deus é. E uma das coisas que a gente vê tremenda é que Deus é bondoso. E muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, mas eu estou vendo Deus aqui castigando fulano e Deus fazendo. Muitas vezes a gente está só colhendo o que a gente plantou. E muitas coisas da Bíblia que acontecem de uma forma que parece trágica é consequência de algum erro. Fazer o bem não tem mal algum. Mas muitas vezes encontramos com o mal porque alguém se omitiu de fazer o bem. Ou porque a gente perdeu a oportunidade de fazer o bem. Porque a gente escolheu outro caminho. Que a gente escolheu outra direção. Eu lembro logo quando eu mudei aqui para Curitiba. Eu lembro que eu estava vindo ali no centro andando. E ali tinha aquelas maquininhas que põem assim o sorvete. Ela sai na maquininha, já viu? Você tira ali, tem ainda até hoje, né? E eu passei e eu tinha R$10, R$10. E custava R$1 aquele sorvete, acredita? Você comprava um sorvete daquele comprido de R$1. E estava calor. E eu peguei aquela notinha que eu tinha e falei, vai sobrar bastante ainda. E comprei um sorvete. Quando eu estava saindo, a moça me deu o troco. Ela me deu 9 moedinhas de R$1. E não é uma moedinha, é uma moedona. Eu peguei aquele monte de moeda e falei, moça, tudo isso de moeda? E ela falou, puxa, é o troco que eu tenho. Por quê? Como o sorvete custava R$1, todo mundo pagava R$1. Daquele monte de moeda que ela deu na minha mão. Eu lembro que eu fui atravessando a rua, eu estava bravo de botar aquele monte de ferro no bolso, e moeda no bolso, né? E eu fui atravessando e tinha um senhor que talvez vocês que são mais tempo de Curitiba, que ficava sentado ali na praça. E ele tocava uma gaita, uma sanfona. E ele tocava hinos que eu ouvi quando eu era adolescente na igreja. E muitas vezes eu passava, aquele homem era cego, e eu escutava ele tocando e eu lembrava de hinos que meu pai cantava. Naquele dia, atravessando a rua, Deus falou assim, pega as suas moedas e leva lá. Coloca na caixinha dele. Eu estava aquele monte de moeda na mão, falei, oh Deus, mas é só o que eu tenho também. E eu entendi que falou de novo, pega, você não estava reclamando da moeda? Você não estava chiando, não era ruim esse monte de moeda na tua mão? E eu lembro que eu fui andando em direção àquele senhor e algo foi me movendo. E eu peguei aquelas moedas e coloquei na caixinha. E aquele homem parou de tocar e ele falou, obrigado Deus. Porque eu pedi para o Senhor o pão de cada dia. Para mim aquela moeda era um peso. Para aquele homem era o sustento dele do dia a dia. E ele tinha orado. E Deus mandou. Deus falou comigo a oportunidade de fazer o bem. Se eu fosse turrão, Deus ia mandar outra pessoa. Porque Deus ia mandar o sustento para aquele homem. Mas eu ia perder a oportunidade de guardar essa cena para o resto da minha vida. E lembrar que Deus se importa com todos. E que aquele homem que orou pedindo o pão de cada dia, Deus fez com que eu pegasse aquela moeda e levasse até ele. O bem é algo importante na nossa vida. Porque ele reflete quem Deus é na nossa vida. Quando a gente fala sobre a imagem e semelhança de Deus, fazer o bem é refletir o que Deus fala com você. Deus é importante na nossa vida. Deus não é aquele que a gente só pede as coisas. E quando a gente faz o bem, a gente reflete a glória de Deus. A gente não é portador do poder. A gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. Mas quando você faz o bem, aquilo que Deus é na tua vida, reflete na vida de quem está perto de você. Quando a gente olha para isso, a gente entende que entre ser bom e fazer o bem é diferente. A gente entende que fazer o bem reflete essa imagem de Deus sobre a vida da pessoa. A gente começa a ver uma coisa interessante.
Provérbios 3, 28 vai falar assim: não diga ao próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Às vezes alguém pede uma coisa e você não tem como ajudar. Mas se você tem como ajudar, hoje, então faça. Olha só que interessante, a gente vê esse refletido mover da glória de Deus através de fazer o bem. Mas sabe, quando a gente faz o bem, aquilo transforma a vida de uma pessoa. Quando você olha e fala assim, Deus me escolheu para transformar a vida de alguém. Eu gosto muito quando eu estou no tatame. Eu vejo ali pessoas que caminham ali dentro e vão se graduando e vão indo. E, ai, como eu vibro quando chegam na faixa preta. O tio Hélio está lá atrás. Conheço o tio Hélio há muito tempo. Eu vi ele de faixa branca. Só que sabe, ver ele de faixa preta não foi só ver ele se graduar. Não foi ver ele conquistar algo que as pessoas olham e falam, nossa, ele é perigosão agora. Nada, perigoso é você se apaixonar por um cara tão gente boa, eu digo se apaixonar no carinho, de olhar e falar, eu quero conversar com ele, eu quero estar perto, quero caminhar com ele. Mas na minha cabeça passou histórias que a gente viveu junto. E coisas que aconteceram dentro e fora do tatame, nesse tempo que a gente caminhava junto. E eu lembro de vezes que ele sumia do tatame, eu falava, ei, volta, você faz falta. Mas eu lembro muitas vezes que ele me mandava mensagem de manhã. E ele falava para mim assim, sentiu um arrepio aí? Eu estava orando por você. Nesse sábado, quando ele se graduou, eu lembrei de todas as vezes que meu dia às vezes não começou legal. E chegava uma mensagem dizendo assim, eu estou orando por você. Fazer o bem transforma a vida de pessoas. E Deus usa você para que isso aconteça. Seja através de uma palavra, muitas vezes não é pelas coisas físicas que você dá, muitas vezes não é pelas coisas valorosas que você pode entregar para alguém. Eu vou mudar a vida daquele cara porque eu vou dar uma casa para ele, mas eu não tenho casa, Deus. Então Deus me dá uma casa para me dar para ele, e aí Deus tem que se virar, né? Deus tem que fazer acontecer. Para Deus não é impossível. Mas o propósito de Deus maior é que Ele conhece você. Ele sabe onde você é bom. E Ele sabe como fazer o bem através de você. E tem coisas que Ele vai usar a tua vida, que valor nenhum na face da terra paga. Quanto custa uma oração pela tua vida? Não tem preço. Quanto custa uma oração no dia da angústia? Dia que seu coração está apertado e alguém fala, eu estou orando por você. Isso não tem preço, não se compra. Fazer o bem transforma a vida de alguém. Então faça o bem, permita que isso mova, que isso aconteça. Sabe por quê? Que aí vai vir algo tremendo. Atos 20, 35. Em tudo que fizer, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Nesse texto, o Senhor Jesus fala, é muito mais feliz aquele que entrega do que aquele que recebe. Como é tremendo alguém orar por você. Mas você vai ser muito mais feliz orando por alguém. Como é tremendo você abençoar alguém. Você estender a mão e falar, eu pude fazer. Mas você vai ser abençoado. Porque é ruim quando você para e fala, eu errei. E quando você erra e faz o mal, você vai lá e fala, me perdoa. Às vezes as pessoas acostumam com isso. E elas erram e aprendem a falar, me perdoa. Porque é a sua obrigação refletir a glória de Deus sobre a vida dela. Mas sabe, aqui nesse texto de hoje a gente está vendo que não tem mal nenhum em eu fazer o bem. Mesmo que não seja bem recebido, a minha intenção é boa. Sabe por quê? Porque aquilo também faz bem para mim. Aquilo também me transforma, aquilo também me move, aquilo também direciona a minha vida. Aí você aprende a não ser oportunista. E se aproveitar das pessoas boas. Quando eu preciso de ajuda, eu me aproximo.
Mas quando eu sinto que eu estou bem, eu sigo minha vida e faço as minhas coisas. Está cheio de gente assim na face da terra. Quando você busca fazer o bem, você não consegue fazer isso. Você para e fala, está errado. O que é que está acontecendo? Porque quando você faz o mal, você não se sente bem. Se um dia você praticar o mal e se sentir feliz, meu Deus, meu amigo, vou dizer com quem você vai se encontrar depois. E aí vai ser dito assim, mal se junta com mal. Mas quando você busca fazer o bem, se um dia você sai do foco, você para e fala, não está certo. Não era por aí. Porque o bem que faz a quem eu entrego, precisa fazer também para aquele que entregou. Não tem como você dar ou doar aquilo que fazia mal para você. Você precisa entregar aquilo que vai fazer bem. Para a gente olhar mais um pouquinho aqui, a gente vai entender uma coisa preciosa. Eu gosto muito desse texto. Gálatas 5:22 vai mostrar para a gente os frutos do Espírito. São os frutos que nascem, que geram através de você, que o Espírito Santo transforma na sua vida. E uma das coisas que chama lá é a bondade. Mas olha só, um pouquinho mais para frente, em Gálatas 6:9, fala, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Fazer o bem gera fruto. Mas olha que interessante, esse texto traz uma atenção aqui para a gente. No tempo certo, a gente vai colher se não desanimarmos. Ou seja, para você fazer o bem vai ter batalha. Para você fazer o bem vai vir algo desanimar você. Algo vai vir para tirar de você isso. Algo vai dizer, não vale a pena. Olha fulano que você ajudou. Olha aquilo que você fez. Olha aquilo que você moveu. Essa semana eu estava vendo um rapaz, um youtuber, que ele falou que ele costuma tirar os tênis dele, são tênis muito bons, e dar para pessoas que Deus fala com ele. Mas que uma vez ele parou numa rua e entregou um tênis muito raro para um menino que estava ali. E ele falou que 3 dias depois ele viu postado para vender esse tênis num lugar por um valor muito alto. E ele falou que aquilo apertou o coração dele. Ele falou, não vou mais fazer isso. Entreguei o tênis para a pessoa errada. E ele falou que passou um tempo e Deus falou o coração dele. Não está errado você entregar teu tênis. Não está errado para quem você entregou. Errado é quem vendeu o que eu pedi para você fazer. O mal vai tentar desanimar você. E vai fazer você entender que o bem pode ser vendido. O bem não se vende. O bem se pratica. O bem se entrega. O bem se faz. Quero fazer um convite especial para você essa noite. Talvez teve situações na tua vida que você desanimou de fazer o bem. Você fala, não vale a pena. Se você está com o coração apertado por isso, eu não tenho poder algum, mas o Deus que eu creio é um Deus tremendo. Eu quero orar e pedir que Deus restaure o vigor da bondade na tua vida. Talvez você está sentado aqui e falando assim, puxa vida, o que é que eu posso fazer de bom? Eu quero orar por você. Não para que eu fale, não para que esse sermão tenha falado, mas que o Espírito Santo de Deus te visite. E que através de você o fruto da bondade brote na tua vida. E você volte a fazer aquilo que é bom e entenda aquilo que é bom. Mas talvez você tenha vindo aqui hoje e falar, eu já fiz tantas coisas más. E hoje o meu coração pesa. Porque será que eu posso ser bom? Eu quero orar, e não pela minha oração, mas que a presença do Espírito Santo na tua vida restaure. E você entenda que pela imagem e semelhança de Deus, Deus te fez para você ser bom. O mal tenta tirar isso de você. Se algumas dessas 3 coisas incomodam o teu coração, então fique em pé no teu lugar. E eu quero orar por você nessa noite.
e pedir para que seja restaurado o que precisa ser restaurado, para que precisa ser fortalecido. Deus, eu não estou achando força para fazer o bem, então eu quero orar para que Deus te fortaleça e que o mover na tua vida seja algo intenso. Senhor Deus, nessa noite estamos aqui orando a Ti, ó Pai. E o Senhor nos chama a fazer o bem, Senhor. O Senhor nos chama a fazer coisas boas, mas muitas vezes, Senhor, tem coisas que vão nos desanimando e fazendo a gente parar de fazer a Tua vontade. Como é bom ouvir a Tua voz, ó Pai. Como é bom ver o manifestar da Tua glória sobre nossas vidas. Aqui nesse culto tem pessoas que estão com o coração apertado, porque desanimaram de fazer o bem. O que eu te peço, Senhor, do fundo do meu coração, restaura o desejo de estar na Tua presença fazendo a Tua vontade. Aqui nesse lugar também, ó Pai, tem pessoas que têm o desejo de fazer mais, Senhor, mas faltam recursos, faltam coisas a acontecer. Que o Senhor visite ela em sonhos, que o Senhor traga os recursos, que o Senhor faça o Teu mover, mas que o Senhor fale a Tua boa, perfeita e agradável vontade à vida do meu amigo, dessa minha irmã. Mas Deus, se tem pessoas ouvindo essa palavra, que às vezes as situações da vida fizeram errar. E talvez a pessoa está perguntando, será que eu sou bom ou será que eu sou mau? O que eu te peço, ó Pai, que a Tua presença se faça na vida dessa pessoa. Que os seus caminhos se alinhem sobre a vida dessa pessoa. E ela possa entender que o Senhor a fez para que ela possa fazer o bem. Essa é a minha oração diante de Ti nessa noite, ó Pai. Traz, ó Pai, a Tua bondade à vida de cada um aqui. Que possamos olhar e estudar a Tua palavra, aprender mais de Ti, Senhor. E entender que a Tua boa, perfeita e agradável vontade pode se cumprir sobre a nossa vida. Todos os dias. É isso que oramos e te agradecemos aqui no nome de Jesus. Amém, amém e amém.